Ninguém jamais imaginou que Lorenzo De Luca, o homem mais temido da cidade, o temido chefe da máfia, um homem que não pegava uma criança nos braços desde o dia em que perdeu a sua há 3 anos, seria o mesmo que, às 3 da manhã, pegaria no colo a filha da empregada, a colocaria na sua cama e ficaria ao seu lado até o amanhecer. Quando a menina abriu os olhos, encontrou a sua pequena mão ainda firmemente enlaçada na mão do homem mais temido da cidade. A mansão De Luca situava-se no fim de uma estrada privada na orla norte da cidade. Uma estrada tão longa que a maioria dos condutores desistia antes de chegar ao portão. Muros de pedra com 3 metros de altura circundavam toda a propriedade, coroados por picos de ferro negro que, sob a luz, pareciam dentes afiados. Uma dupla fila de ciprestes erguia-se atrás dos muros, altos e direitos, plantados no ano em que Isabela entrara pela primeira vez na casa como noiva. Ela adorava os ciprestes. Lorenzo nunca cortara um sequer. Ao cair da noite, as luzes automáticas acendiam-se uma a uma ao longo do caminho de gravilha, enquanto o sedã negro atravessava o portão exterior. A sua luz dourada e pálida derramava-se sobre as pedras polidas como uma procissão lenta. O carro só parou aos degraus de mármore da casa principal. 2 seguranças de fato escuro abriram as portas sem uma palavra. Lorenzo De Luca saiu. Tinha 38 anos e movia-se como um homem 10 anos mais novo, mas os seus olhos pertenciam a alguém que vivera muito mais tempo. Alto, largo de ombros, cabelo negro cortado curto e impecável. Os seus olhos eram da cor de pedra de tempestade, frios e lavados. Usava luvas de couro negro, como sempre fazia, a toda a hora, exceto para dormir. A equipa de serviço já há muito desistira de se perguntar por quê. Marco Rinaldi esperava no hall de entrada, pasta em punho. 15 anos ao lado de Lorenzo ensinaram-lhe quando falar e quando esperar. Aquela noite era uma noite de espera. Seguiu o chefe sem uma palavra, e só começou o seu relatório quando atravessaram juntos o grande salão. Os capos estão reunidos no segundo escritório, senhor. Ferrari veio sozinho. Os outros trouxeram 2 homens cada. O nome do Barone surgiu antes mesmo de a porta fechar. Lorenzo não disse nada. Passou pelo longo corredor de retratos que levava à ala oeste. O rosto de Isabela pendia na terceira parede a contar do fim, pintado a óleo no verão antes de ela morrer. O seu sorriso era suave, os seus olhos ainda cheios de uma luz que Lorenzo já não conseguia encarar. Não virou a cabeça. Não virava a cabeça há 3 anos. Algures pelo corredor, Dona Costa dava o seu lembrete mensal à nova equipa de cozinha. A sua voz era baixa e firme. Nenhuma criança podia entrar na ala principal. Nenhuma criança podia ser vista ou ouvida no corredor privado depois do anoitecer. Nenhuma exceção. Nunca. A regra fora escrita na mesma semana em que os caixões tinham sido baixados para a terra e nunca fora quebrada. Atrás de todos eles, na poltrona de couro silenciosa junto à janela norte, Vito Marchesi sentava-se a ler um jornal que já tinha terminado. Observava o chefe a regressar à casa. O velho conselheiro não dizia nada, como sempre não dizia nada, apenas observava. Lorenzo subiu a escadaria sozinho. Eram 6 da manhã. A cidade do outro lado do muro ainda estava escura, mas o céu acima dos ciprestes começava a sangrar um cinzento tênue e cansado. Uma névoa fria rastejava pelo caminho de gravilha, enroscando-se nos tornozelos de quem ousasse chegar àquela hora. A maior parte da equipa entrava pelo portão de serviço no canto leste da propriedade, onde a portaria de segurança era mais pequena e os guardas não perguntavam 2 vezes por um nome que já sabiam. Grace Carter entrou por esse portão, levando uma criança pela mão. Tinha 25 anos, embora a carência debaixo dos seus olhos a fizessem parecer 10 anos mais velha à luz do inverno. O seu cabelo, castanho escuro e espesso, estava preso num coque baixo na nuca. O seu uniforme, um vestido cinzento sem forma sob um casaco de lã demasiado fino para a estação, pendia solto num corpo que tinha esquecido o que era comer sem contar. As suas mãos eram a primeira coisa que alguém notava. Estavam vermelhas, cruas, inchadas em todos os nós dos dedos.
A pele dos seus dedos tinha rachado em uma dúzia de lugares. A água sanitária industrial, a amoníaco e a água fria tinham-na descascado camada a camada ao longo dos longos meses desde que a sua mãe morrera. As suas unhas estavam cortadas implacavelmente curtas, mais curtas do que qualquer mulher as escolheria, porque a água sanitária se infiltrava debaixo das unhas compridas e as levantava da cama. Dela aprendera isso da maneira mais difícil no primeiro mês. Ao seu lado caminhava Emma, de 3 anos, pequena até para 3. O seu cabelo tinha sido preso num rabo de cavalo desigual pelos dedos trêmulos da mãe antes do amanhecer, e uma madeixa já se soltara, caindo-lhe sobre a bochecha. Usava um camisola de lã cinzenta, um tamanho maior, as mangas dobradas 2 vezes na punho, e apertava contra o peito um coelho de peluche da mesma cor da camisola. Uma das orelhas do coelho estava mole e fina na ponta de 3 anos, de ser segurada todas as noites. Dona Costa esperava por elas à porta dos criados. A governanta tinha um ponto fraco pela criança que não demonstrava nem nomeava. Apenas pegou na mão livre de Emma e levou-a pela escada de serviço até ao longo banco de couro no corredor do 2º andar, o mesmo banco onde a criança esperara centenas de noites antes. De uma prateleira atrás do banco, Dona Costa tirou um livro de figuras e colocou-o no colo da pequena. Emma assentiu. Não perguntou por quê. Não perguntou quando a sua mãe voltaria. Tinha 3 anos e já aprendera que as perguntas não diminuíam as horas de um turno. Grace ergueu a sua cesta de ferramentas de limpeza. Curvou a cabeça para Dona Costa e virou-se para a porta que levava à adega. A noite caiu pesada sobre a orla norte da cidade. Pelas 10 horas, o 2º escritório no rés do chão encheu-se do murmúrio baixo de homens que não falavam a menos que tivessem que o fazer. O candelabro de cristal sobre a longa mesa de nogueira projetava sua luz em círculos lentos e pesados. 4 capos sentavam-se nas cadeiras de encosto alto de couro, com copos de vinho tinto à frente, nenhum deles tocado. Na cabeceira da mesa, numa cadeira com braços esculpidos como patas de leão, sentava-se Lorenzo de Luca. As suas luvas negras repousavam dobradas sobre a madeira à sua frente. Não falava desde que a porta se fechara. Marco Rinaldi estava ao seu ombro, silencioso como uma parede. O assunto era o Porto Oriental. Salvatore Baroni começara a pressionar o limite que separava as 2 famílias há 11 anos. O navio de carga de Luca fora parado no cais da alfândega na semana anterior, retido por 6 horas por inspetores que ninguém subornara. 2 contentores tinham sido abertos. Nada importante fora encontrado, mas a mensagem era clara o suficiente. O limite estava a ser testado. Angelo Ferrari era o capo mais novo na sala. 31 anos, fato elegante, ambição mais afiada, ainda demasiado novo para entender que alguns silêncios àquela mesa eram ordens. Ele pousou o copo e limpou a garganta. Podíamos oferecer-lhe a doca norte, disse Angelo, como um gesto. Custar-nos-ia menos do que uma guerra. Baroni não é estúpido o suficiente para pressionar mais se lhe dermos um gosto do que ele quer. Lorenzo levantou os olhos. Era tudo o que ele fazia. Apenas olhava para o jovem capo do outro lado da mesa, e a próxima frase de Angelo morreu na sua garganta antes de se formar. A cor desapareceu do rosto do homem mais novo. Ele olhou para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Marco moveu-se. Ouviu-se um som de vidro, um único e agudo som estilhaçado que pareceu pairar no ar mais tempo do que devia. Uma garrafa de vinho do aparador, depois a parede distante. Uma mancha de vermelho escuro floresceu no gesso e escorreu lentamente até ao rodapé. Quando terminou, Ângelo estava de pé, pálido e a respirar com dificuldade. O dorso da sua mão direita cortado em 3 linhas rasas. Ela pressionou-a contra o peito, apertou os lábios e curvou-se ligeiramente para a cabeceira da mesa. Perdoe-me, Dom De Luca. Falei fora de hora. Lorenzo não respondeu. Apenas voltou a olhar para a mesa. A reunião continuou como se nada tivesse acontecido. A 2 andares de altura, Grace Carter estava de joelhos a polir os rodapés do patamar superior quando o som a alcançou através da velha ventilação atrás da parede. Ela estremeceu.
O seu pano parou de se mover. Segurou a respiração e esperou até que o silêncio regressasse. Corredor abaixo, no banco de couro, Emma ainda dormia. Uma pequena mão pressionada contra a orelha do seu coelho de peluche, a outra enfiada debaixo da bochecha. Quando a reunião terminou perto da meia-noite, Dona Costa encontrou Grace no patamar e falou sem a olhar nos olhos. Ficará sozinha esta noite. O segundo escritório precisa de ser limpo antes do amanhecer. Nesta casa, o silêncio era uma forma de emprego. O relógio no grande salão bateu 12 badaladas, e a sua voz lenta de bronze viajou pelas paredes da propriedade como o suspiro de um animal muito velho a virar-se no sono. Grace Carter não levantou a cabeça. Já estava de joelhos no tapete persa do segundo escritório. Uma escova pequena e rígida agarrada na mão direita. Os dedos da mão esquerda pressionados planos contra a madeira para manter o equilíbrio. A mancha no grão do chão era escura e larga. Ela esfregara por quase 2 horas e mal tinha suavizado a borda dela. O cheiro metálico a cobre do sangue subia através da agudeza cítrica do limpador industrial. E os dois cheiros entrelaçavam-se de uma forma que lhe fechava a garganta a cada respiração. Ela continuava a respirar de qualquer forma. Continuava a esfregar de qualquer forma. O turno da manhã chegaria às 6. Tinha 6 horas para fazer o escritório parecer como se nenhum homem tivesse sangrado nele. A sua mente vagueava em círculos lentos e cuidadosos, porque círculos lentos e cuidadosos eram a única forma de a impedir de parar. Pensou em Emma, no banco do corredor do segundo andar, a dormir agora há horas. Uma pequena mão pressionada contra a orelha do coelho cinzento. Emma não jantara. Grace prometera-lhe torradas de manhã. Teria de se lembrar das torradas. Não podia esquecer as torradas. Pensou na sua mãe. Diana Carter morrera há 8 meses numa cama de hospital alugada, montada num canto do seu apartamento, porque o hospital não aceitava um paciente sem seguro, e o hospital dera-lhe alta no dia em que o dinheiro acabou. Cancro de fígado, estágio 4. 3 meses numa clínica privada. As contas chegavam em envelopes tão finos e pálidos quanto os pulsos da sua mãe. Pensou em Tommy Blake. Ele ligara 3 vezes no dia anterior. A terceira mensagem fora mais curta que as 2 primeiras. Mensagens mais curtas eram piores do que mais longas. Ela conhecia o padrão. Os seus joelhos tinham ficado dormentes há 1 hora. Os seus ombros ardiam. A sua visão começara a suavizar nas bordas, os painéis de nogueira do quarto a esbaterem-se no papel de parede, como se alguém tivesse passado um pano molhado sobre o mundo. Piscou com força. Piscou novamente. Disse a si mesma que descansaria os olhos por 1 segundo. Apenas o suficiente para firmar as mãos. A garrafa de limpador cítrico escorregou dos seus dedos. Rolou lentamente pelo tapete e parou contra a perna da mesa de nogueira, ainda de pé, ainda tapada. Ela não a ouviu parar de rolar. O seu corpo dobrou-se para a frente, com a graça silenciosa de algo que ficara sem argumentos. A sua testa tocou nas tábuas do chão, tão gentilmente como uma folha a tocar na superfície de um lago. A sua bochecha pousou no tapete. A sua mão direita, ainda a segurar a escova pequena, abriu-se lentamente e a escova ficou onde caiu. Lá fora do escritório, o grande salão estava silencioso. Algures no segundo andar, uma criança dormia com o seu coelho de peluche pressionado contra a bochecha. 3 da manhã. A propriedade entrara na dobra mais profunda da noite, a hora em que até os guardas do muro exterior falavam em sussurros e o vento através dos ciprestes se suavizara para algo como uma longa expiração. Na ala leste, Lorenzo De Luca fechou a porta do seu escritório principal atrás de si e entrou no longo corredor do andar de cima. Não dormira, não tentara. O sono deixara de o visitar por volta do 3º mês após os funerais, e agora, os dois tinham chegado a um tipo de acordo. O corredor estava escuro. Apenas os candelabros baixos ao longo do rodapé estavam acesos e os seus pequenos círculos de luz âmbar não alcançavam longe. Acima deles, as janelas em arco que ladeavam o lado oeste do corredor deixavam a luz da lua entrar sem filtro. Caía sobre o chão de madeira em amplos painéis de prata, e Lorenzo caminhava por eles um de cada vez, as suas botas fazendo quase nenhum som no tapete.
Estava a meio do corredor, quando parou. Não parou como um homem para quando vê uma ameaça. Parou como um homem para quando o chão debaixo dele se tornara estranho. A sua mão ergueu-se a meio em direção à parede e não a tocou. No longo banco de couro que estivera sob a segunda janela, durante tantos anos quanto ele possuía a casa, uma pequena criança estava enroscada de lado. Os seus joelhos estavam dobrados quase até ao peito. Ambos os seus pequenos braços estavam enlaçados em torno de um coelho de peluche cinzento que perdera a maior parte da suavidade numa das suas orelhas. O seu rabo de cavalo tinha se desfeito à esquerda, e uma única madeixa de cabelo escuro caía-lhe sobre a bochecha, levantando-se ligeiramente com cada respiração lenta. Lorenzo não se moveu. Construíra uma vida com a sua capacidade de se mover primeiro, de se mover rápido, de se mover antes que o outro homem entendesse que ele se estava a mover. E agora estava parado no meio do seu próprio corredor às 3 da manhã, e não conseguia levantar o pé. A imagem no banco não lhe era nova. Lily tinha feito isso uma vez, 2 vezes, talvez uma dúzia de vezes. Tinha 3 anos e recusava-se a dormir na sua cama nas noites em que ele voltava tarde do porto, e Isabela encontrava-a enrolada assim no banco fora do escritório, o seu cordeiro de peluche, debaixo do queixo, à espera de um pai que não voltava até que ela já tivesse perdido a luta contra o sono. O tempo não parou. O tempo apenas pareceu ter parado. Levantou a mão, não em direção à criança, mas para o ar entre eles, como se uma parede invisível tivesse surgido ali e ele estivesse a verificar se ela o deixaria passar. Os seus dedos pairaram ali por um momento longo e silencioso. Então baixou-se. Não se lembrava de dobrar os joelhos. Apenas se lembrava da pressão lenta e cuidadosa de deslizar uma mão enluvada debaixo da curva dos seus pequenos joelhos e a outra atrás dos ossos estreitos das suas costas. Emma suspirou no sono. Os seus braços ergueram-se sem acordar e enlaçaram-se em volta do seu pescoço. A sua bochecha pousou contra a lã negra do seu casaco como se sempre pertencesse ali. O pequeno calor dela pressionado contra a sua clavícula, e Lorenzo esqueceu como respirar. O seu coração fez algo que ele pensara ter perdido a capacidade de fazer. Ele segurou-a contra o peito e começou a andar. A criança pesava quase nada. Lorenzo carregara homens 2 vezes mais pesados que ela, a maiores distâncias com menos cuidado. E ainda assim, cada passo pelo corredor parecia calibrado, como se as tábuas do chão pudessem rachar debaixo dele se ele se movesse demasiado depressa. Ele levá-la-ia a Dona Costa. A governanta saberia qual das mulheres da equipa trouxera uma filha para trabalhar naquela noite, e a criança seria devolvida à sua mãe, e o mundo fechar-se-ia novamente sobre a pequena abertura que aparecera nele há 3 minutos. Quase chegara ao topo da escadaria quando ouviu o som. Era um som pequeno, um som redondo e oco, algo a rolar suavemente na madeira. Vinha do fim do corredor, de trás das altas portas duplas do segundo escritório, portas que ele deixara fechadas à meia-noite depois de o último capo ter saído. Lorenzo parou. Ouviu. O som não se repetiu. Virou-se e voltou pelo caminho que viera, passando pelas janelas em arco e pelo banco onde a criança estivera, e empurrou uma das portas com o ombro porque os seus braços estavam cheios. A lâmpada na mesa de Nogueira ainda ardia fracamente. A mancha de vinho ainda escurecia a parede distante. E no tapete persa no centro da sala, enroscada de lado como se tivesse deitado para ouvir algo no chão, estava uma mulher num uniforme cinzento. A sua mão direita ainda agarrava uma escova pequena e rígida. O seu rosto estava virado ligeiramente para a porta, a cor completamente desaparecida das suas bochechas. Uma madeixa escura de cabelo soltara-se do coque na nuca e pousara-lhe na boca, levantando e assentando com o ritmo lento da sua respiração. Lorenzo não se moveu por um segundo inteiro. Leu a cena como outro homem leria um relatório. Sem sangue, além da velha mancha. Sem sinal de luta, sem marca na garganta, sem nódoa na mandíbula. A garrafa de limpador cítrico pousou contra a perna da mesa de Nogueira, onde rolara até parar. O seu corpo dobrara-se. Não caíra. Ela não fora atingida. Correra até que o motor do seu ser simplesmente parasse de funcionar. Cruzou o tapete em 3 passos silenciosos
e baixou Emma para a poltrona de veludo junto à lareira. A criança não se mexeu. Arrumou uma pequena mão contra a bochecha dela e deixou o coelho enfiado debaixo do queixo. Então pegou no telemóvel do bolso interior do casaco. 2 nomes, uma chamada cada. Propriedade, 10 minutos. A linha ficou muda antes que a doutora Helena Bianchi pudesse responder. Ela viria. Ela sempre vinha. A segunda chamada foi ainda mais curta. Selar esta ala. Ninguém entra. Sem conversas. Marco Rinaldi chegou em menos de 3 minutos. Subiu a escada de serviço descalço. A gravata já desapertada. O casaco levado num braço. Entrou pela porta do segundo escritório e parou exatamente um passo lá dentro. Olhou para Emma na poltrona de veludo. Olhou para Grace no tapete. Olhou para o seu chefe. Não fez uma única pergunta. 15 anos ensinaram-lhe a não o fazer. Lorenzo pegou em Emma de novo nos braços e saiu do escritório sem dizer uma palavra. Ele reconhecia a forma de um corpo que corriu até que o motor gripasse. Via-o no espelho todas as manhãs. A doutora Helena Bianchi chegou em 9 minutos. Fizera o percurso de sua casa do outro lado da serra num casaco de lã negra, puxado sobre a roupa de dormir. A sua mala de couro no colo. O seu cabelo prateado e negro preso na nuca. Tinha 51 anos. Servira a família De Luca desde que o pai de Lorenzo ainda dirigia o porto. E nunca fizera uma pergunta que não fosse médica. 2 dos homens de Marco já tinham levado Grace para a sala de pessoal no rés do chão, onde uma cama estreita se encontrava contra a parede para noites como aquela. A doutora Bianchi pousou a sua mala na mesinha de cabeceira sem falar. Levantou a pálpebra de Grace com um polegar gentil, verificou o pulso na garganta, pressionou uma mão fria na testa suada. Pegou numa bolsa de fluido claro da sua mala e inseriu a linha intravenosa na parte de trás da mão esquerda rachada dela, com a facilidade de uma mulher que fizera isso 1000 vezes. Quando se endireitou, olhou para a porta. Lorenzo estava no corredor. Emma ainda nos seus braços, a cabeça pequena, apoiada no seu ombro. O coelho cinzento enfiado entre a sua mão enluvada e as costas dela. Os olhos da doutora moveram-se da criança para o chefe e de volta. Ela não perguntou. Apenas disse o que viera dizer. Exaustão severa, hipoglicemia grave, desidratação. Ela dormirá pelo menos 24 horas. Fluidos pela linha. Caldo em pequenas quantidades quando acordar. Nada de comida sólida até amanhã à noite. Sem escadas até que eu diga. Lorenzo assentiu uma vez. A doutora Bianchi olhou novamente para Emma, para o seu enrolamento adormecido contra o seu peito, e deixou passar um segundo inteiro. Então pegou na sua mala e sentou-se na cadeira, ao lado da cama, para vigiar a sua paciente durante o resto da noite. Lorenzo virou-se, caminhou de volta pelo longo corredor do rés do chão e subiu a escadaria principal para o segundo andar. Não parou ali. Subiu o segundo lance, o mais estreito, o que levava ao terceiro andar da ala leste. E quanto mais subia, mais silenciosa ficava a propriedade, até que o único som que restava era a sua própria respiração constante e o pequeno ritmo quente da criança a respirar no seu pescoço. O terceiro andar era um lugar que a equipa já não limpava. Ele pagava-lhes para limpar, e eles marcavam as suas folhas como se tivessem feito, e ninguém nunca fora tolo o suficiente para corrigir o livro de contas. No fim do corredor, havia uma porta pintada da cor pálida de uma nuvem velha. Atrás dela estava uma sala que ele não abria há 3 anos. Não a abriu agora. Em vez disso, girou a maçaneta da porta ao lado, a suíte de hóspedes, intocada desde o inverno em que Isabela morrera. A roupa de cama estava fresca apenas porque a roupa de cama era trocada num horário, e os horários não sabiam como sofrer. Ele deitou Emma no centro da larga cama. Puxou o fino edredom até aos ombros dela. Enfiou o coelho na pequena dobra do seu braço. Então sentou-se na poltrona de veludo azul ao lado da cama, e não saiu. 7 da manhã. Uma luz tênue e hesitante começava a pressionar contra as pesadas cortinas damascadas da suíte de hóspedes, manchando as bordas do tecido com um ouro desbotado. O resto da sala permaneceu numa escuridão azul suave, o tipo de meia-luz que fazia cada superfície parecer que ainda estava a decidir se existia. Lorenzo não se movera.
Sentara-se na poltrona de veludo azul durante 4 horas. Não dormira. Não se levantara para beber água, não respondera às 2 batidas suaves que Marco dera à porta, e depois se retirara sabiamente. As suas luvas estavam postas, o seu casaco estava abotoado. A elevação e queda pálidas da respiração da criança debaixo do edredom era o único relógio que usara. Às 7h11, Emma mexeu-se. Os seus pequenos dedos flexionaram uma vez contra a cabeça do coelho. A sua bochecha virou 1 centímetro na almofada. As suas pestanas levantaram-se. Então os seus olhos abriram-se. Eram castanhos, grandes e castanhos, e surpreendentemente calmos. Ela não chorou. Ela não se assustou. Olhou para o teto com a curiosidade honesta de uma criança que já aprendera que um teto novo não era motivo para ter medo. O seu olhar viajou lentamente pela moldura do teto, ao longo do topo do guarda-fatos alto, sobre as cortinas fechadas. Estava a ler o quarto. Então virou a cabeça. Os seus olhos encontraram-no. Olhou para Lorenzo por um momento longo e fixo. E não havia medo nenhum no seu rosto. Apenas a pequena e paciente consideração de uma criança, apesar uma pergunta antes de a fazer. Tu és o homem que me carregou? A sua voz era fina e quente, e atravessou-o como um fio atravessa o olho de uma agulha. A garganta de Lorenzo fechou-se. Não falava desde a chamada telefônica à doutora Bianchi. Tentou dizer sim, e o som não saiu. Em vez disso, assentiu uma vez. Emma sorriu. Não foi um sorriso grande. Foi o pequeno sorriso sonolento e meio formado que ainda subia da última borda suave de um sonho. Ela estendeu uma mão lentamente através do espaço entre eles e pousou os dedos nas costas da sua luva. A sua mão estava quente e inimaginavelmente pequena. A tua mão é muito grande. Olhou para a sua própria mão enluvada debaixo da dela. Usara essa mão para assinar o papel que acabava com homens. Usara-a para segurar o pequeno pé de uma filha que já não conseguia tocar. Não confiava em si mesmo para se mover. O sorriso de Emma vacilou um pouco. O seu olhar passou por ele em direção à porta. Onde está a minha mamã? Lorenzo engoliu em seco. A dormir, disse ele. E a palavra saiu mais rouca do que pretendia, puxada de um lugar dentro dele que raramente emprestava a sua voz. Ela está segura. Emma assentiu. Confiava nele. Não tinha razão para tal, e confiava nele de qualquer forma. Virou o rosto para a almofada, apertou o coelho cinzento debaixo do queixo, fechou os olhos e voltou a mergulhar no sono tão facilmente como dele saíra. Lorenzo sentiu o canto da sua boca erguer-se. Não se lembrava da sua boca se lembrar como. A luz da tarde já estava densa e inclinada pela sala de pessoal no rés do chão quando Grace abriu os olhos. Não soube de início que estavam abertos. O teto acima dela era baixo e cor de creme e pertencia a um quarto que ela não se lembrava de ter adormecido. Um peso suave de algodão repousava no seu peito. Uma linha fresca de plástico corria ao longo das costas da sua mão esquerda e desaparecia numa bolsa de fluido claro, num suporte ao lado da cama. A sua memória regressou em pedaços. O tapete persa, o cheiro metálico, a escova pequena na sua mão direita. Depois um longo e escuro nada. Emma. O nome atingiu-a como uma bofetada, e o seu corpo endireitou-se antes que a sua mente tivesse terminado de o formar. Ela balançou as pernas para fora do colchão. A linha intravenosa esticou-se e a fita descolou-se da sua pele rachada. A agulha deslizou para fora da sua mão. Uma fina linha vermelha surgiu sobre os seus nós dos dedos e deslizou em direção ao pulso. Ela não olhou para ela. Emma, disse ela em voz alta, e a sua voz era fina e errada. Dona Costa entrou na porta antes que Grace pudesse levantar-se. A governanta não se moveu para a bloquear. Apenas levantou uma mão, palma aberta, como quem levanta uma mão para um animal assustado, e falou com a voz mais suave que Grace alguma vez ouvira dela. Ela está segura, Grace. A criança está segura. Don De Luca levou-a para cima. A boca de Grace abriu-se. Nenhum som saiu. Para cima. Para cima significava o terceiro andar. O terceiro andar era a ala principal. A ala principal era o corredor onde ninguém entrava. O corredor com a regra que fora repetida a Grace no primeiro dia do seu emprego e a cada mês desde então. Não uma criança. Nunca. As suas mãos começaram a tremer.
Vem, disse Dona Costa. Ele está à tua espera. Grace seguiu-a. Tinha de segurar o corrimão da escadaria principal com as duas mãos, porque os seus joelhos não queriam lembrar-se do que eram escadas. A ligadura que a doutora Bianchi deixara para ela pendia solta à volta dos seus dedos. Subiu um degrau, depois o outro, depois o outro. O corredor superior era mais quente que os andares inferiores. Nunca lhe fora permitido ir tão longe. Nunca quisera. Dona Costa parou em frente a uma porta no fim da passagem. Não a abriu. Afastou-se. A porta estava ligeiramente entreaberta. Através da fenda estreita, Grace viu o quarto e viu a sua filha. Emma estava sentada no colo de Lorenzo De Luca. Segurava uma pequena caneca de cerâmica de leite morno nas duas mãos. Ela estava a dizer-lhe, muito seriamente, que o seu coelho de peluche aprendera a voar no inverno passado, mas apenas quando nenhum adulto estava a ver. E o homem debaixo dela, o homem de quem toda a cidade tinha medo, o homem de quem Grace esfregara sangue do chão na noite anterior, estava a ouvir. A ouvir de verdade. As pernas de Grace pararam de a sustentar. Ela afundou-se de joelhos na porta. As palavras saíram dela de uma vez, caindo umas sobre as outras, finas e roucas e vergonhosas. Ela pedia desculpa. Ela pedia imensa desculpa. Ela nunca mais deixaria que acontecesse. Por favor. Por favor. Não o emprego. Ela não podia perder o emprego. Por favor. Lorenzo não virou a cabeça. Não levantou a voz. Disse apenas, no mesmo tom plano e exato que usava para terminar reuniões, descansarás uma semana, com salário integral. Não haverá discussão. Boa noite. O estudo principal na ala leste estava iluminado apenas pela lâmpada verde de bancário na secretária de Lorenzo e pelo fogo baixo que se apagara até um leito de brasas laranjas. As pesadas cortinas tinham sido fechadas contra o frio. Lá fora, o vento ganhara força na serra, e os ciprestes para além do muro moviam-se em ondas lentas e inquietas. Marco Rinaldi pousou uma pasta fina de Manila na secretária de Nogueira. Não se sentou até Lorenzo o gesticular para tal. Aprendera essa lição no seu primeiro ano e nunca a esquecera. Grace Carter, disse Marco. 25 anos, limpa, sem prisões, sem antecedentes, sem afiliações. Ela nunca esteve a menos de 10 quarteirões de nada que nos toque. Ela é exatamente como parece. Lorenzo abriu a pasta. A primeira página era uma fotografia. Grace aos 19 anos, numa beca de graduação, ao lado de uma mulher mais velha, com o mesmo cabelo escuro e um rosto que ainda não fora escavado pela doença. Lorenzo virou a página. A mãe, continuou Marco. Diana Carter, morreu há 8 meses. Cancro de fígado, estágio 4 quando foi descoberto. Sem seguro. 3 meses numa clínica privada no lado leste porque o hospital do condado a mandou para casa na semana em que o dinheiro acabou. Grace assinou os formulários de admissão como a parte responsável. A segunda página era um scan de um livro de registros hospitalares. Emma Carter, continuou Marco. 3 anos de idade. O pai não está listado na certidão de nascimento. Grace nunca deu um nome, nem ao Estado, nem a ninguém na lanchonete onde trabalha à noite, nem a Dona Costa quando foi contratada. Quem quer que ele fosse, ele não está no quadro. Lorenzo virou outra página. Não levantou os olhos. A dívida, disse Marco. $100.000 em papel. Ela assinou com Tommy Blake do lado leste há 8 meses para acabar com a conta da clínica e cobrir o funeral. Blake é um abutre. Opera a partir de uma lavandaria em Delancey. Juros a 6% mensais. Ela paga-lhe $4.000 todos os meses, e os $4.000 não tocam no principal. Apenas alimentam os juros. Ela tem corrido nesse tapete rolante há 8 meses. Lorenzo fechou a pasta. A sua mão enluvada pousou nela por um longo momento. 3 empregos, disse Marco. Mais baixo agora. A propriedade durante o dia, uma lanchonete na 4ª rua da meia-noite às 5, um supermercado aos fins de semana a arrumar. Ela dorme nos intervalos de 20 minutos. Ele observou o rosto do seu chefe. 15 anos a estar ao seu lado, ensinaram Marco a ler O Pequeno País da expressão de Lorenzo De Luca. O que ele via agora era algo que não via há 3 anos, e não tinha a certeza se o vira alguma vez exatamente naquela forma. Manteve o seu próprio rosto imóvel.
Lorenzo ficou em silêncio por muito tempo. Quando finalmente falou, a sua voz era calma e cada palavra era colocada pelo papel. Tudo. Principal integral. Transfira através da empresa de fachada em Malta. Avise Blake pessoalmente. Se ele cruzar o rio novamente, se falar o nome dela a outra alma, quebrarei eu mesmo as duas mãos dele. Marco hesitou apenas uma vez. Senhor, isto não é negócio. Ela não pode pagar 100.000. Não preciso que ela pague, disse Lorenzo. Preciso que ela esteja segura. 3 dias depois, Dona Costa encontrou Grace a polir os encaixes de latão de um corredor no andar de baixo e disse-lhe, sem inflexão, que o chefe a desejava ver no estudo principal às 4 horas. Grace lavou o rosto 2 vezes na pequena casa de banho dos criados antes de ir. Alisou o uniforme sobre os seus quadris. Reentrelaçou o cabelo. Olhou para suas mãos e compreendeu que nenhuma quantidade de sabão jamais as tornaria as mãos de uma mulher que pertencia àquela sala. E parou de tentar. A porta do estudo estava entreaberta quando ela chegou. Bateu uma vez no batente de qualquer forma. A voz de dentro disse apenas, "Vem." Ela entrou. Lorenzo estava sentado atrás da secretária de Nogueira. Não se levantou. A lâmpada verde de bancário iluminava os papéis à sua frente de lado, lançando o seu rosto numa meia sombra familiar. Marco estava junto à janela distante, mãos cruzadas atrás das costas, e não a olhou. Ela compreendeu que ele estava ali como testemunha, não como participante. Na secretária repousavam 2 documentos. O primeiro era uma única página, cor de creme, com um selo notarial pressionado no canto inferior. Ela conseguia ler as palavras mesmo de cabeça para baixo, uma escritura de sessão. A dívida que carregara durante 8 meses, o saldo impresso na parte inferior, em tinta preta, 0. A assinatura de Tommy Blake estava lá, nítida e apressada, como se a caneta lhe tivesse sido empurrada e ele não tivesse tido permissão para pensar nisso. Ao lado, jazia um segundo documento, um contrato de trabalho, título no topo, impresso em capitulares serifadas, empregada de limpeza pessoal da ala principal. A linha do salário era 3 vezes o que ela ganhava atualmente. A sua mão começou a tremer antes que ela tivesse terminado de ler o número. Ela não se sentou. Ele não a convidara. Levantou os olhos. A sua voz, quando saiu, não era firme, mas saiu. "O que quer de mim, senhor?" Lorenzo não pestanejou. "Não quero que membros da minha casa sejam propriedade de agiotas", disse ele. O seu tom era tão plano quanto a linha de um livro de contas. "É uma vulnerabilidade de segurança. É tudo." A garganta de Grace fechou-se e abriu-se novamente. "E a Emma?" Ele ficou em silêncio por um longo momento, tempo suficiente para ela pensar que ele não responderia de todo. "A criança é bem-vinda", disse ele finalmente. "Nos terrenos, nos corredores, no jardim. Ela não deve entrar na ala principal quando eu não estiver presente." Grace olhou para os 2 papéis. Olhou para suas próprias mãos rachadas e arruinadas pousadas na borda da secretária. Olhou para o homem do outro lado dela, para os olhos de pedra de tempestade e as luvas negras e a boca que não se suavizara uma vez durante toda a conversa. Compreendeu o que estava a fazer. Estava a trocar um monstro por outro. Conhecera monstros o suficiente para reconhecer a diferença entre eles. Este não cheirava a colônia barata e não lhe ligava à meia-noite. Este cobrira a sua filha com um edredom. Este não tocaria em Emma. Era o suficiente. Tinha de ser o suficiente. Pegou na caneta. Assinou o seu nome na linha. A sua assinatura saiu inclinada porque os seus dedos não paravam de tremer e ela não tentou escondê-lo. Lorenzo tapou a caneta. Deslizou uma pequena chave de latão pela secretária para ela. "Quarto número 7, segundo andar. Tu e a criança mudam-se para lá hoje à noite." Noite. O corredor do segundo andar cheirava a polimento de cera de abelha e cedro velho. O quarto número 7 ficava no fim da passagem leste, silencioso atrás de uma porta pálida, com um pequeno número de latão fixado à altura dos olhos. Grace girou a chave na fechadura. O tambor moveu-se com o clique suave e praticado de ferragens que tinham sido mantidas em bom estado durante muito tempo. Empurrou a porta. O quarto não era grande, mas estava quente de uma forma que nenhum dos quartos que alugara desde que a sua mãe morrera alguma vez estivera.
Uma cama de casal ficava contra a parede de trás, coberta por um fino edredom creme. Duas poltronas rasas sentavam-se junto à janela. Um pequeno guarda-roupa de carvalho, uma secretária, uma segunda porta levava a uma casa de banho privada. Uma casa de banho privada. Grace ficou na porta com a caixa de papel pressionada contra o peito e não conseguiu, por um momento, decidir se aquele era o seu quarto ou um quarto onde entrara por acidente. Emma não teve essa hesitação. A criança irrompeu pelo joelho da mãe a correr. Mamã! Mamã! Olha! Lançou-se na cama. O edredom apanhou-a. Ela rolou uma vez e sentou-se a rir da suavidade do tecido. E então ela estava de pé sobre o colchão, a saltar, o rabo de cavalo a soltar-se, as bochechas coradas. Atirou o coelho cinzento alto para o ar e apanhou-o contra o peito. Atirou-o outra vez. Apanhou-o outra vez. Ofegante com o tipo de respiração pequena e deliciada que apenas as crianças dão livremente. Grace ficou na porta por mais um longo momento. Depois pousou a caixa na secretária. Continha tudo o que as duas possuíam no mundo. 3 livros, 2 fotografias dobradas, uma muda de roupa para cada uma lata de lavanda seca que pertencia à sua mãe. Baixou-se lentamente para o chão de madeira e sentou-se com as costas contra a parede. Ouviu-se uma batida suave à porta. Dona Costa entrou, sem esperar ser convidada, uma bandeja lacada nas mãos. 2 tigelas de sopa pálida, o vapor ainda a subir, pão torrado com manteiga a derreter nele, uma pequena chávena de leite morno. Pousou a bandeja na secretária ao lado da caixa e olhou para Grace uma vez, brevemente, sem pena. Bem-vinda à casa principal, Grace. Ninguém vos incomodará esta noite. Então ela foi-se embora e a porta fechou-se, e Emma estava a subir para o seu colo, tagarelando sobre a suavidade da almofada. Mais tarde, depois da sopa e do banho e da história, depois de Emma ter adormecido com o coelho apertado debaixo do queixo, Grace deitou-se de lado na larga cama e fixou o teto. Estava à espera. Estava à espera da batida à porta que lhe pediria algo. Estava à espera de passos no corredor. Não havia nenhum. Apenas o vento a mover-se pela janela em arco no fim da passagem. Virou o rosto para a almofada. As lágrimas vieram lentamente e sem som. Rastavam quentes pela sua têmpora e desapareciam no tecido. Não chorava porque estava triste. Chorava porque não se lembrava da última noite em que adormecera sem ter medo. 3 semanas passaram. Em 3 semanas, Emma Carter tornou-se um pequeno e silencioso fenômeno dentro dos muros da propriedade de Luca. Caminhava pelos corredores com o coelho cinzento enfiado debaixo de um braço e a seriedade de uma inspetora não paga. Não tinha medo de Marco Rinaldi, que uma vez fizera um capo adulto chorar com 3 frases e que agora se afastava para ela nas portas como se ela fosse uma duquesa. Não tinha medo dos guardas no jardim, que tinham começado a deixar pequenas pedras polidas no muro baixo para ela encontrar. Não tinha medo de Vito Marchese na sua poltrona de couro junto à janela norte, que baixara o jornal na primeira vez que ela passara por ele e baixava-o todas as vezes desde então. Não tinha medo de Lourenço. No primeiro dia, Emma apareceu à porta do estudo principal com um pedaço de papel dobrado 2 vezes na sua pequena mão. Levantou-o como uma nota diplomática. Nele estavam 3 figuras de lápis de cor em fila numa linha verde e uma 4ª forma pequena abaixo, que ela explicou, com grande gravidade, ser o coelho. Eric Taros, com a mão redonda de uma criança que acabara de aprender as suas letras. Mamã, eu, tio e coelho. Lorenzo pegou no papel. Segurou-o por um longo momento. Então atravessou a sala, abriu a gaveta da secretária, tirou uma tira de fita adesiva transparente e fixou o desenho na parede ao lado da janela. No 4º dia, Emma chegou com um prato pequeno de bolachas que fizera com a cozinheira-chefe, Rosa. Um canto de cada bolacha estava preto de onde tinham tocado na assadeira demasiado tempo. Emma parecia preocupada com os cantos pretos. Lorenzo pegou na primeira bolacha e comeu-a, depois na segunda, depois na terceira. Comeu todas as bolachas do prato. Emma observava com olhos graves e satisfeitos. No 10º dia, ela chegou do jardim com um punhado de pequenas márgenas brancas. Marchou por Marco sem uma palavra. Foi diretamente para a secretária de Lorenzo
e colocou as margens no seu copo de expresso meio vazio com a concentração de uma florista. O expresso ficou intocado naquela manhã, assim como a reunião que ele estava a rever quando ela entrou. No 14º dia, uma chamada de um capo deixou Lorenzo de pé, junto à janela com o maxilar tenso. Emma estava a desenhar no tapete atrás dele. Ela levantou os olhos. Viu a linha dos seus ombros. Levantou-se e aproximou-se dele e puxou, muito gentilmente, a punho da sua manga negra. Tu sorris mais bonito. Ele baixou a cabeça lentamente para olhá-la. Então, sem aviso nem a si próprio, sorriu. Sorriu de verdade. A segunda vez em 3 anos. Grace estava no corredor fora da porta aberta com uma pilha dobrada de roupa de cama nos braços. Não entrou. Não interrompeu. Não acreditou por um longo momento no que via. Marco passou pela porta a carregar um relatório. Olhou para dentro. Olhou para fora. Não comentou. Naquela noite, no sedã negro, na viagem pela estrada privada, disse apenas uma frase ao motorista, e disse-a sem virar a cabeça da janela. O chefe está de volta. Passou 1 mês. Marco Rinaldi notou primeiro as pequenas coisas, porque Marco Rinaldi notava tudo e era pago para dizer muito pouco sobre isso. O chefe agora sentava-se para jantar às 7, em vez de ficar em pé sobre o lavatório à meia-noite, com um copo de scotch e uma pasta. A garrafa de whisky Islay no aparador, uma vez reabastecida a cada 10 dias, durara o mês inteiro. As meias-luas escuras debaixo dos olhos de Lorenzo tinham começado, quase imperceptivelmente, a desvanecer-se. E na noite do 28º dia, pela primeira vez em 3 anos, Lorenzo De Luca dormiu por 5 horas consecutivas. Acordou às 5 da manhã e não soube, por um momento desorientado, o que lhe acontecera. Então compreendeu, e ficou imóvel de costas no escuro e ouviu a sua própria respiração constante, como se pertencesse a um estranho. Ao meio-dia, Vito Marchese veio almoçar. O velho conselheiro comeu devagar, falou pouco e nunca olhou diretamente para Lorenzo do outro lado da mesa. Nunca o fizera. Via o mundo pelos cantos dos olhos e fizera-o desde o ano em que o pai de Lorenzo o trouxera para a família. Depois do café, Vito levantou-se e saiu para o terraço sul, onde Marco fumava um cigarro fino contra o balaustrado. Vito não se sentou. Apenas ficou junto a Marco e olhou para o jardim de inverno. O chefe está de volta, disse ele. Marco esperou. Cuidado, disse Vito. Os inimigos desta casa também notarão. Homens como Baroni conseguem sentir a diferença entre um enlutado e um homem. Voltou para dentro. Não virou a cabeça. Marco ficou no balaustrado por mais 1 minuto depois de o seu cigarro se apagar. Algo frio moveu-se ao longo da sua nuca e não se levantou pelo resto da tarde. Mais tarde nesse dia, sozinho no estudo principal, Lorenzo destrancou a gaveta esquerda da sua secretária pela primeira vez desde os funerais. Lá dentro, sobre um leito de veludo negro, estava uma pequena caixa de música de Nogueira. A sua tampa era incrustada com um único pássaro de madrepérola em voo. Isabella a escolhera para o 2º aniversário de Lily. Lily abria-a todas as noites antes de dormir para ouvir os mesmos 8 compassos de uma antiga canção de embalar italiana. Não a abriu agora. Levantou-a com as 2 mãos e colocou-a na secretária à sua frente. Olhou para ela por muito tempo. Naquela noite, voltando ao estudo por uma pasta que esquecera, Lorenzo parou na porta. Emma adormecera no longo sofá de veludo. Viera esperar que o turno da mãe acabasse e perdera a luta contra as suas próprias pálpebras. O coelho cinzento estava enfiado debaixo do braço. Uma mão pequena pousada na bochecha. Pela primeira vez, Lorenzo não viu Lily na sua forma. Viu Emma, apenas Emma. O rabo de cavalo escuro, a pequenas sardas quentes no canto da boca, o jeito particular de cruzar os tornozelos. Uma criança diferente, uma criança viva. A distinção atravessou-o como uma onda lenta, e por um momento ele não conseguia respirar. Quando a respiração voltou, voltou mais leve do que ele se lembrava de ter permissão para sentir. Do outro lado da cidade, na orla sul do porto, havia um restaurante de marisco que pertencia à mesma família há 4 gerações. A sua sala de jantar inferior estava cheia e barulhenta
e aberta a qualquer turista que pudesse pagar a conta. O seu andar superior não aparecia em nenhum menu. Uma única mesa privada ficava atrás de um conjunto de pesadas cortinas de veludo vermelho no topo de uma escada estreita, e ninguém subia aquelas escadas sem um convite. Naquela noite, as cortinas estavam abertas. 2 homens sentavam-se à mesa. Salvatore Barone tinha 47 anos. Usava um fato cinza cortado ao milímetro e uma gravata prateada presa por um pequeno alfinete de pérola que a sua mãe lhe comprara no ano em que se tornara chefe da família. O seu cabelo ficara inteiramente prateado aos 38 anos, e ele nunca o tingira. Os seus olhos eram de um azul pálido e frio, da cor da água do porto em janeiro. Comia devagar, bebia devagar e falava como se cada frase tivesse sido lida uma vez dentro da sua cabeça antes de ser permitida a sair. Do outro lado dele sentava-se o seu irmão mais novo, Enzo, 39 anos. A cicatriz ao longo do lado esquerdo da sua mandíbula fora-lhe dada aos 22 anos por um homem que vivera exatamente 11 minutos depois de a dar. Ele não comia devagar e não bebia devagar. Onde Salvatore esperava, Enzo cortava. O empregado de mesa já fora dispensado. Os pratos estavam frios. Entre os 2 irmãos, no centro da toalha de mesa, estava um pequeno bilhete dobrado que chegara a Salvatore naquela tarde através de 3 intermediários. O último deles, um fornecedor de pastelaria subornado, cuja carrinha de entrega passava pelo portão de serviço da propriedade De Luca 2 vezes por semana. O bilhete era muito curto. Uma mulher na equipa de cozinha, uma criança, 3 anos, coelho cinzento, senta-se no colo do chefe no estudo privado, dorme sob o seu telhado. Salvatore leu o bilhete novamente, embora já o tivesse memorizado. Puxou e girou o pé do seu copo de vinho lentamente entre 2 dedos. 3 anos, disse ele. Era pedra. Agora é vidro. A boca de Enzo formou algo que não era exatamente um sorriso. Vidro quebra fácil. Salvatore não levantou os olhos. Já estava a mover as peças no tabuleiro invisível na sua cabeça. O festival da cidade seria em 9 dias. Na noite do festival, metade da equipa de segurança de Lorenzo seria puxada para a praça central, onde os armazéns De Luca, ao longo do bulevar, precisariam de vigilância durante os fogos de artifício. A porta da adega, no canto nordeste da propriedade, tinha uma lacuna de rotação de 7 minutos em cada ciclo da câmara. O seu homem no interior confirmaria os horários exatos. Entrariam pela adega, levariam a criança. Não precisariam de magoar mais ninguém. Então ofereceriam a Lorenzo uma troca direta. A criança, viva e intocada, pela rede do porto e controle de interesses no Distrito Norte, ele assinaria. Assinaria cada página que lhe pusessem à frente. Um homem a proteger um império podia recusar. Um homem a proteger uma menina num camisola cinzenta não podia. Salvatore ergueu o copo, finalmente. Enzo levantou o seu para corresponder. O amor de todo homem, disse Salvatore, é também o seu endereço. 9 horas da noite do festival da cidade, 10 quilômetros de distância, no bulevar junto à praça central, a primeira grande flor de vermelho e dourado explodiu no céu sobre a multidão. O som chegou à propriedade um segundo inteiro depois da luz, abafado pela distância e pelos ciprestes. Um trovão suave e rolante que poderia ter sido confundido com uma tempestade no mar. No quarto número 7, no segundo andar, Grace acabara de dar banho a Emma. A menina cheirava a sabão de camomila e a leve doçura leitosa de uma criança recém-seca. Usava um vestido de noite cor-de-rosa pálido que Rosa, a cozinheira, lhe dera na semana anterior. E o seu rabo de cavalo úmido pendia suave sobre o seu ombro. Sentou-se de pernas cruzadas na cama, o coelho cinzento apertado contra o peito. O seu nariz quase encostado à janela, enquanto a segunda e terceira explosões de luz abriam sobre o horizonte distante. Mamã, o vermelho! Olha, o vermelho! Grace riu suavemente. Beijou o topo da cabeça úmida de Emma. Vou trazer leite morno. Não te moves desta janela, passarada. Saiu para o corredor e fechou a porta a meio atrás de si. Desceu as escadas dos empregados até a cozinha. A panela de leite estava já no fogo baixo. Rosa colocara ali para ela. Grace pegou nela, despejou o leite na pequena caneca de cerâmica,
limpou a borda com um pano e voltou para as escadas. Foi aí que o som veio. Não foi alto. Foi um pequeno baque de madeira vindo de cima, seguido pelo raspão suave e abafado de algo a ser arrastado um degrau. Em qualquer outra noite, ela não teria ouvido nada. Naquela noite, os fogos de artifício fizeram uma pausa entre as rondas, e a propriedade ficou silenciosa o suficiente para que o pequeno som viajasse. Grace deixou cair a caneca. Partiu-se contra o azulejo. Já estava a correr. Subiu as escadas de 2 em 2 em pés descalços. Contornou o patamar e atirou-se pelo corredor em direção ao quarto número 7. A porta estava aberta. 4 figuras de negro estavam lá dentro, rostos cobertos. Uma à janela, outra na cama, 2 a virarem-se para a porta. Grace plantou-se na porta. Não toquem na minha filha. Enzo Baroni era o mais próximo. Não falou. Levantou a coronha da sua pistola e desceu-a contra a sua têmpora, num arco curto e controlado. O corredor inclinou-se. Os seus joelhos dobraram-se. Sentiu a parede contra o seu ombro. Depois o tapete contra a sua bochecha. Um calor escuro espalhou-se da sua linha do cabelo para o ouvido. Acima dela, pequenas mãos alcançavam-na. O coelho cinzento caiu dos braços de Emma e aterrou no chão do corredor, ao lado do rosto de Grace. Uma orelha apontada para o teto. Mamã! Mamã! O grito de Emma subiu alto e fino, e depois parou quando uma mão enluvada lhe fechou a boca. Enzo levantou-a contra o peito e virou-se para as escadas da adega. Os outros 2 moveram-se com ele. O quarto homem já estava nas escadas. 3 segundos depois, Marco Rinaldi virou a esquina no fim do corredor com o rádio numa mão e a sua arma na outra. Disparou 2 vezes. O quarto homem caiu contra o corrimão e não se levantou. Os outros 3 já tinham atravessado a porta da adega. Lá fora da propriedade, acima dos telhados da cidade distante, os fogos de artifício continuavam a desabrochar. 10 da noite, o sedã negro subiu a estrada privada a uma velocidade que o motorista nunca antes fora permitido usar. O portão abriu-se antes que o carro chegasse a ele. 2 guardas estavam nos degraus de mármore, com as armas já apontadas. Lorenzo saiu do banco de trás. Marco Rinaldi encontrou-o no topo dos degraus. A cor tinha desaparecido completamente do seu rosto e havia uma mancha do sangue de outro homem ao longo do punho da sua camisa branca. Ele não perdeu um sílaba. 4 homens. Adega. Levaram a criança. Grace está viva. Lorenzo não respondeu. Não pediu detalhes. Não olhou para Marco. Entrou no grande salão e virou-se para a escadaria principal. E o seu passo ao subir o primeiro degrau foi o mesmo passo que usaria para subir num qualquer noite dos últimos 3 anos. Não correu. Não abrandou. Simplesmente subiu. Chegou ao topo das escadas. Virou-se para o corredor do segundo andar. Parou. 10 passos à sua frente. No tapete mesmo em frente à porta aberta do quarto número 7, jazia uma pequena forma cinzenta de lado. Uma longa orelha apontada para o teto. A ponta dessa orelha estava escura com a umidade de lágrimas que ainda não tinham secado. Lorenzo atravessou os 10 passos sem fazer barulho. Ajoelhou-se. Não pegou no coelho com uma mão. Levantou-o com ambas como um homem levanta uma coisa que não confia em si mesmo para partir. A embalar no centro da luva negra e a firmá-lo com os dedos da outra, olhou para a orelha molhada por um longo e imóvel momento. Os seus ombros não se moveram. A sua respiração não mudou. As suas mãos, quando se levantou, tremiam. Não de medo. Não tinha medo de nada há muito tempo. As suas mãos tremiam pelo esforço de conter uma raiva grande o suficiente para incendiar uma cidade. Caminhou até a enfermaria improvisada no rés do chão, com o coelho ainda embalado contra o peito. A doutora Bianchi acabara de amarrar o último ponto na têmpora de Grace. Grace estava em pé na borda do catre, uma larga ligadura branca a envolver-lhe a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, um ombro a tremer. Viu-o na porta e tentou levantar-se. Conseguiu um passo antes que o seu joelho cedeu. Lorenzo foi ter com ela. Ajoelhou-se num joelho à frente dela para que o seu rosto ficasse ao nível do dela. Virou as mãos para cima e colocou o coelho cinzento nas dela. Fechou os dedos dela em volta dele com a sua mão enluvada. A sua voz, quando saiu,
Era baixa e áspera como gravilha, mas cada palavra era firme. Segura isto. Eu trarei-a para casa. Grace ergueu os olhos para ele. Vira os seus olhos muitas vezes nos últimos 2 meses. Vira-os através de um contrato, através de uma secretária de estudo, através da porta de um quarto onde ele ouvia uma história sobre um coelho voador. Todas as vezes antes, uma parte dela ainda via um homem perigoso, um monstro útil. Não viu o monstro naquela noite. Viu um pai. Assentiu uma vez. Lorenzo levantou-se. Saiu para o corredor. Não levantou a voz. Marco. Tudo. Cada homem. Selar o porto. Cada estrada que vai para norte. Cada hotel que já teve um nome Baroni no registro. Em 3 horas, quero saber exatamente onde ela está. Vestiu o longo casaco negro que Marco trouxera. Calçou as luvas. Verificou o peso da sua arma. Pela primeira vez em 3 anos, não lutava pelo poder. Não lutava por vingança. Não lutava por território. 4 da manhã. O Porto Norte jazia sob uma névoa tão espessa que as lâmpadas de halogênio acima das baias de carga pareciam pequenas luas amarelas suspensas em algodão. O armazém 9 ficava no fim do cais. As suas paredes corrugadas, enferrujadas nas costuras. A sua alta porta de correr quase fechada contra o frio. 12 homens da rede De Luca posicionaram-se em 3 lados. Marco tomou o flanco esquerdo com 4 homens através do corredor de manutenção. 4 mais aproximaram-se do lado do mar através do betão molhado do cais de carga. Lorenzo caminhou sozinho em direção à porta da frente com os últimos 3 nas suas costas. O primeiro tiro veio de uma janela acima da porta principal. Foi respondido antes que o seu eco terminasse de viajar. Depois disso, houve apenas som. O barulho seco e mecânico das cápsulas gastas a cair no betão. O raspar de uma bota a girar rápido. O toque agudo e brilhante de uma porta de aço batida aberta contra o seu próprio batente. Um grito curto. E depois sem mais gritos. A névoa engolia cada som e devolvia-o mais suave. Como se o próprio porto estivesse envergonhado de testemunhar o que acontecia na sua própria orla. Durou menos de 2 minutos. Lorenzo não correu. Caminhou. Caminhou pela baía exterior com a sua arma baixa. Passou por formas no chão que não parou para considerar. 2 dos seus homens chegaram à porta interior antes dele e afastaram-se para o deixar passar. Ele não os agradeceu. Não precisava. A sala de armazenamento ficava na parte de trás do armazém, atrás de uma pesada porta deslizante de metal amolgado. Um único tubo fluorescente pendia do teto por um fio. Piscou a cada poucos segundos. Enzo Baroni estava a 10 passos da porta. Tinha as costas viradas para uma porta interior menor de contraplacado e aço. E tinha a sua pistola erguida. E estava apontada para aquela porta. Não para Lorenzo. A sua mandíbula cicatrizada estava tensa. A sua respiração era rápida. Ouvira os seus últimos homens a cair. Lorenzo parou na porta. Enzo não virou a cabeça. Sabia quem viera. Os seus olhos não deixavam a porta de contraplacado atrás dele. Lorenzo ergueu a sua arma. Falou uma vez, calmamente, e cada palavra foi esculpida. Tocaste no que não te pertence. O tiro foi único. Enzo dobrou-se de joelhos e depois no chão. E o tubo fluorescente acima dele piscou mais uma vez e estabilizou. Lorenzo não olhou para baixo ao passar por ele. Pôs a mão contra a porta de contraplacado. Empurrou-a com a palma da mão. A sala lá dentro era pequena. Uma pilha de paletes vazias contra uma parede. Uma lâmpada de teto que balançava ligeiramente no seu fio. No canto mais distante, enroscada contra a junção do betão e da parede, sentada estava Emma. O seu vestido de noite cor-de-rosa pálido estava manchado ao longo de uma manga. O seu rabo de cavalo desfeito completamente. As suas bochechas estavam riscadas com o sal seco de lágrimas que tinham corrido e corrido novamente. Os seus pequenos braços estavam enlaçados em nada, mantidos na forma curva exata que o coelho cinzento costumava preencher. Levantou a cabeça. Não chorou mais forte. Não encolheu. Olhou para o homem parado na porta com luvas negras e um longo casaco escuro e um rosto que ela conhecia. E reconheceu-o. E algo no seu pequeno peito soltou-se. Abriu os braços em direção a ele. Tio Lorenzo, podes levar-me para casa?
Lorenzo atravessou a sala em 3 longos passos e ajoelhou-se. Não falou. Recolheu-a contra o peito com ambos os braços. Uma luva negra contra o emaranhado do seu cabelo. A outra firme sobre as suas pequenas costas. Emma pousou a cabeça no seu ombro. Deixou sair uma longa respiração trêmula. Sentiu o último bloco de gelo dentro das suas costelas partir-se. Matara homens por menos. Nunca carregara nada tão precioso. 6 meses passaram. A família Baroni fora apagada do mapa do Distrito Norte. Não expulsa, não enfraquecida. Apagada. Salvatore fora encontrado num quarto de hotel 2 noites após o armazém. Os tenentes tinham se dispersado, e os que não se dispersaram tinham recebido uma escolha antiga e simples. A longa guerra de sombras que custara à cidade 11 anos, e mais nomes do que qualquer um ousava contar, terminara numa única semana, e o porto pertencia, como sempre fora destinado a pertencer, a uma família que não esqueceria um pequeno vestido cor-de-rosa pressionado contra o betão de uma sala de armazenamento. Numa manhã brilhante de inverno, Lorenzo pediu a Grace para se sentar em frente dele a secretária de Nogueira. Deslizou um envelope fino para ela. Lá dentro estavam as escrituras e libertações autenticadas de todas as dívidas que a sua família alguma vez carregara. A assinatura de Tommy Blake, na parte inferior de cada página, fora tornada permanente por um selo estatal. Ela não tinha que lhe pagar. Não tinha que lhe agradecer. Pediu-lhe, muito calmamente, para não tentar. A propriedade já não era o silêncio oco dos últimos 3 anos. Soava agora de pequenos pés a correr no soalho polido do corredor do andar de cima, das risadas de Rosa da cozinha, quando Emma insistia em mexer a sopa, de um professor de música que vinha às quintas-feiras para se sentar ao piano, enquanto uma menina muito séria observava com o queixo apoiado no banco. A porta no fim do corredor do 3º andar fora aberta. Nada fora deitado fora. Nada fora apagado. As paredes pálidas, a pequena cama branca, as prateleiras de livros minúsculos, tudo permaneceu onde Isabela os colocara. Apenas o propósito do quarto mudara. Era agora uma sala de brincar para Emma. A parede leste fora dada inteiramente a ela, e enchia-se lentamente, semana após semana, com desenhos de lápis de cor que se tornavam mais firmes e mais bonitos quanto mais tempo ela ficava. Lorenzo pregava todos eles ele próprio. Na prateleira central, em lugar de honra, estava a pequena caixa de música de Nogueira, com o pássaro de madrepérola na tampa. Uma tarde, Emma parou em frente a ela com as mãos cruzadas atrás das costas. "Tio Lorenzo, posso?" Ele assentiu. Ela levantou a tampa com ambas as mãos e os 8 compassos de uma antiga canção de embalar italiana subiram para o ar da sala pela primeira vez em 3 anos. Live, lenta, quase uma respiração. Grace estava na porta e pressionou o dorso do pulso contra a boca e não desviou o olhar. Mais tarde nessa noite, muito depois da propriedade ter adormecido, Lorenzo jazia acordado na sua própria cama a ouvir o vento mover-se através dos ciprestes. Pequenos pés descalços bateram no corredor fora da sua porta. A maçaneta girou. Emma entrou vestida com pijamas azuis, o coelho cinzento enfiado debaixo de um braço. Uma das orelhas do coelho fora reparada por Grace com uma cuidadosa linha de fio dourado. Subiu para a cama. Beijou-lhe a bochecha. Sussurrou, já meio adormecida, "Boa noite, tio Lorenzo." Ele alisou o seu cabelo emaranhado com a palma da mão. Levantou os olhos. Grace estava na porta com uma caneca de leite morno enfiada entre as 2 mãos, a sorrir com o pequeno sorriso cansado de uma mãe cujo filho estava seguro. Os seus olhos encontraram-se e permaneceram. Nenhuma palavra foi necessária. Depois de tudo o que lhe fora tirado, o destino devolveu-lhe uma segunda oportunidade para uma família. Alguns homens morrem na mesma noite em que perdem tudo. Alguns homens apenas aprendem a viver novamente quando uma pequena mão os ensina a agarrar. Queridos amigos, esta história traz uma mensagem silenciosa. Nenhuma tristeza é jamais demasiado grande para ser curada, e por vezes, quem nos salva não é a pessoa mais forte da sala, mas a mais pequena, a mais honesta, aquela que não tem medo de nós quando todos os outros aprenderam a tê-lo. Se vocês fossem Lorenzo,
Acreditam que uma criança pequena pode realmente entrar num coração que se tornou pedra e ensiná-lo a bater novamente? Alguém já entrou nas vossas vidas exatamente no momento em que mais precisavam e vos mudou para sempre? Por favor, partilhem as vossas próprias histórias nos comentários. Lemos todas elas. Se Lorenzo e Emma tocaram algo no vosso coração esta noite, por favor, toquem no botão de gosto para apoiar o canal. Subscrevam para não perderem a próxima história curativa que vos trazemos. Partilhem este vídeo com alguém que vocês sabem que está silenciosamente à espera de uma história calorosa no meio de uma longa noite. Desejamos a vocês e à vossa família uma semana pacífica. Boa saúde, bom sono e sempre alguém para segurar a vossa mão nas noites mais longas. Vemo-nos em breve na próxima história sobre um chefe da máfia que não acreditava no destino até a noite em que conheceu a médica que lhe cosera as feridas sem nunca lhe perguntar o nome. Adeus e cuidem bem do vosso coração.